futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Ao fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de um aquarela que um dia, enfim, descolorirá. E aí, galerinha, tudo bom? Hoje o professor vai falar um pouquinho, pessoal, de um dos conteúdos mais importantes, tá? Que a gente vai ter para o uso da matemática, né? Ele vai ser uma grande ferramenta, tá certo? Por quê? É com essa ferramenta da aula de hoje, pessoal, que a gente vai trabalhar MMC e MDC, tá bom? Então vocês não deixem de assistir esse vídeo, assistam ele 2 ou 3 vezes, tá bom? Porque esse conteúdo ele é imprescindível, pessoal, para o ótimo andamento dos nossos próximos assuntos, tá bom? Se vocês não aprenderem MMC e MDC, a dificuldade em frações vai ser gigantesca. Ou melhor dizendo, vocês vão quase, não conseguir resolver algumas questões de frações, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho de números primos, números compostos e depois eu vou falar de fatoração, tá certo? Então, número primo, pessoal, é um número que ele só tem 2 divisores, né? A gente viu na aula passada que divisores são aqueles números que conseguem dividir, um outro determinado número. Então, o número ele é primo quando ele só tem 2 divisores. E quem são esses divisores? O 1 e ele mesmo. Como assim, professor? Olhem aqui, tá certo? Esses numerozinhos. E o professor fez a questão de trazer isso aqui bem grande, que é para vocês poderem, notarem essa grande diferença. O primeiro e o único número primo par, é o único número par que é primo, é o 2. Se vocês olharem, o 2 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 2 só dá para dividir por 1 e 2 só dá para dividir por 2. Então só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então ele é um número primo. Olha o próximo, o 3. O 3 dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que é dividido por 1 e por 3. Se a gente pular para o próximo número, que seria o 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? Porque o 4 dá para dividir por 1, o 4 dá para dividir por 2 e o 4 dá para dividir por ele mesmo. Então ele já deixa de ser número primo. Aí ele já vem para a nova nomenclatura, que é número composto. Tá certo? Então, grande diferença de número primo para composto é que o número primo só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O número composto, ele vai ter mais do que 2 divisores, mais do que o 1 e ele mesmo. Ele vai ter outros divisores entre eles. Então, faça um grande favor aí, tá certo? Lá no caderninho de vocês, como o professor sempre gosta de fazer, que a gente fazia aqui na lousa, vocês vão anotar esses dois, essas 2 definições aqui de número primo e composto, colocando esses números, tá certo? Vocês vão colocar lá no caderninho bem feito, número primo. Aí você escreve todos os números primos. Depois, número composto, todos os números compostos, tá bom? Escrevam aí no caderninho, que é para vocês ficarem usando na hora da fatoração, tá certo? Então, pessoal, fatoração é a gente escrever esses divisores, do determinado número. Só que esses divisores, eles vão ser sempre os números primos. Então, aqui na fatoração, a gente só vai trabalhar com esses números. É por isso que o professor está pedindo para vocês anotarem aí no caderno os números primos. Por quê? Porque a gente sempre vai começar desse daqui, o 2. E aí a gente vai em ordem crescente, efetuando a fatoração. Tá bom? Mas, professor, como é que a gente faz isso? Eu escrevi aqui um exemplo bem simples, só para vocês terem uma noção. Ali é que a gente vai trabalhar mesmo a forma de fatoração, tá certo? Aqui é só para eu mostrar para vocês que o 30 ele pode ser escrito em forma de multiplicação de números primos. Olha aqui o 30. O 3 é um número primo? É.
O 10 é um número primo? Não. Eu tenho que escrever em forma de multiplicação de números primos. Mas eu sei que o 10 é 2 vezes 5. Então, o número 30 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 5. Olhem aqui, pessoal. Esses três números que estão multiplicando, eles são primos? São. O 3 é primo, olha que ele está bem aqui, ó. O 2 é primo, aquele aqui. E o 5 é primo, ó. Então, a gente pegou o número 30 e escrevemos em forma de multiplicação de números primos. Tá certo? Então, isso é fatorar. Só que a forma básica de fatorar um número, a gente vai aprender agora. Nesses dois exemplos que o professor está trazendo aí para vocês. Eu trouxe o número 80 e eu trouxe o número 132. Como é que a gente vai fatorar? A gente vai escrever o número e escreve essa barra, pessoal, tá bom? Ao lado dessa barra vai ficar exatamente os divisores, que são os números primos, que a gente vai começar pelo 2, depois o 3, depois o 5. Depende se o número pode ou não dividir, tá bom? Então vamos lá. O 80. Quem é o primeiro número primo? 2. O 80 dá para dividir por 2? Dá. Então a gente escreve o 2. Mas a gente só escreve o 2 porque 80 dá para dividir por 2, tá bom? Quanto é 80 dividido por 2? 40. Então vocês vão escrever o 40 bem aqui, ó. Tá certo? Opa, eu usei o 2. Já vou pro 3? Não. Você usou o 2 e vai ver se dá para usar o 2 de novo. Se der para usar o 2 de novo, usa novamente. O 40 dá para dividir por 2? Tá. Então a gente vai usar novamente. Quanto é 40 dividido por 2? 20. Tá bom? Novamente. Dá para usar o 2? Dá. Então escreve aqui o 2. Ó. Quanto é 20 dividido por 2? 10. E novamente, dá para usar o 2? Dá. Aí ficou quanto? 5. O 5 dá para usar o 2? Não. Quem é o próximo número primo? O 3. O 5 dá para dividir por 3? Não. Quem é o próximo? O 5. O 5 dá para dividir por ele mesmo? Não. Então agora a gente usa o 5. Como é que ficou isso aqui? Pessoal, quando chegar no 1, acabou, né, a fatoração. E agora vocês vão só escrever esse número em forma fatorada. Como é que a gente vai escrever isso aqui? 2 vezes. Olha o 2 aparecendo. 1, 2, 3, 4 vezes. 2, 2, 2. E o 5. Então, pessoal, o 80 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Então, a gente pegou o número 80 e escrevemos ele em forma de multiplicação de números primos. Ou melhor dizendo, nós efetuamos a fatoração. Tá certo? Então, fatorar, pessoal, é pegar um determinado número e escrever ele em forma de multiplicação de números primos. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo, para a gente tentar fixar melhor ainda esse pensamento. Tá bom? Quem é o primeiro número que a gente sempre inicia? 2. Esse é o primeiro número primo. Opa, esqueci de uma coisa. O 132 dá para dividir por 2? Dá. Por isso que eu vou escrever aqui. Mas quanto é 132 dividido por 2? Exatamente 66. Ok? Então, 132 dividido por 2, 66. Eu ainda posso usar o 2, pessoal? Posso. Então agora ficou 66 dividido por 2, 33. Agora, o 33 ainda dá para usar o 2? Não dá. Aí a gente pula para o próximo, que é o 3. Então vai ficar 33 dividido por 3. Dá certo? Dá sim. Quanto é 33 dividido por 3? Exatamente, 11. Aí a gente vai tentar o 3 de novo. 11 dá para dividir por 3? Não.
gente vai para o próximo. Por 5. O 11 dá para dividir por 5? Não. O próximo. 11 dá para dividir por 7? Não. O 11 só dá para dividir por ele mesmo. Então vai ficar 11 dividido por 11. Quanto é 11 dividido por 11? 1. Chegou no 1, acabou-se. Escreve esses números que estão à direita da barra em forma de multiplicação. Então vamos lá. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11. Ok, pessoal? Então pegamos o número 132 e escrevemos em forma de multiplicação de números primos. Ok, pessoal? Então, o professor veio trazer aí hoje esses dados aí, essa ferramenta que é fatoração. E também deixamos bem claro o que é número primo e o que é número composto. Tá certo? Então agora o professor vai falar um pouquinho da atividade de casa de vocês, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho da atividade de casa. Então, pessoal, pega o nosso livrinho aí, brincando com os números, e vamos abrir na página 108, tá bom? Então, pessoal, na página 108, o professor vai estar aqui falando um pouquinho, sobre a nossa atividade de casa. Então, na nossa primeira questão, pessoal, observe os números naturais do quadro e responda as questões a seguir. Então, pessoal, prestem atenção que a gente tem um quadro com vários números. E ele vai perguntar quais deles são divisíveis por 2, por 3, por 5, por 6 e por 10. Então, pessoal, vocês vão pensar naqueles critérios de divisibilidade, lembra? E vocês vão escrever os números que são divisíveis por 2. Então, pega todos os números que estão aqui, que são divisíveis por 2, e escreve na linha. Pega todos os números que estão no quadro, que são divisíveis por 3, e escreve na linha. E assim você vai fazer também com a C, que é o número 5, com a D, que é o número 6, e com a E, que é o número 10. Então pega todos os números do quadro e escreve em cada linha, se ele for divisível por esses números, tá bom? Segunda questão, pessoal, fala o seguinte: com relação à atividade anterior, com relação à primeira questão que ele está querendo dizer, tá bom? Qual é o único número divisível por 2, 3, 5, 6 e 10? Então, pessoal, só tem um número aqui nesse quadro que ele consegue ser divisível por 2, por 3, por 5, por 6 e por 10 ao mesmo tempo. Então, ele consegue ser divisível por todos. Como é que vocês vão responder essa questão? Olha aqui para a primeira questão, pessoal. Qual o número que se repete em todos os itens? Esse é o número da 2. A resposta dá 2. A terceira questão, ele pergunta o seguinte: qual é o menor número natural que devemos adicionar a 337 para torná-lo divisível por 3? Vocês lembram que o número divisível por 3 é aquele que a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3, né? Então vocês vão somar, esses 3 algarismos e vão ver qual é o número que vocês adicionam que vai dar um número divisível por 3. Tá certo? Então vocês têm que somar os 3 algarismos e ver qual algarismo que vocês têm que adicionar. Aí escreve aqui o algarismo que vocês têm que adicionar, tá bom? Quarta questão fala o seguinte, pessoal: os números 257 e 401 são números primos. Qual é o menor número que devemos subtrair desses números para torná-los divisíveis por 2? Então, desses dois números, a gente tem que subtrair quanto para deixar eles divisível por 2. Lembra o que é um divisível por 2? São números pares. Então, vocês vão subtrair quanto desses números para deixar eles divisível por 2? Façam aí e escrevam nessa linha. A B fala o seguinte: o produto desses dois números é um número primo? Explique. Então, vocês vão multiplicar esses dois números, o 401 e o 257. Vocês vão fazer a multiplicação. Vai dar um número. Aí vocês vão responder: esse número é primo? E por que esse número é primo? A explicação que o professor falou. Qual é a definição de um número primo? Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Vamos para a página 111, tá bom?
Na página 111, só uma questãozinha, dois itens só, melhor dizendo. E aí, pessoal, é a decomposição, do jeito que o professor fez na lousa. Só que o professor fez na lousa com aquela barra. Aqui vocês vão fazer, né, complementando esses quadrados aí. Então, vocês vão fazer a decomposição do 350. Aí, notem aí no exemplo que o 350 foi dividido por 2. Quando ele foi dividido por 2, sobrou 175. Aí, o 175 foi dividido por 5. Aí, sobrou 35. Aí, o 35 foi dividido novamente por 5. Aí, sobrou 7. Aí, o 7, né, só dava por ele mesmo. Então, ele nem colocou mais. Tá bom? Aí, como é que ficou o 350 em forma de multiplicação? 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. Professor, o que significa esse 5 elevado a 2? É porque o 5 apareceu 2 vezes. Se ele aparecesse 3 vezes, vocês iriam colocar 5 elevado a 3. Tá certo? Mas não se preocupe, pessoal. O professor vai estar falando melhor dessa potênciazinha quando o professor falar em MMC e MDC. Tá bom? Então, vocês vão somente complementar esses quadros, né, os quadradozinhos, melhor dizendo, e depois escreve a multiplicação aqui. Não precisa escrever a potência, tá? Escrevam normal. Vamos deixar essa potênciazinha para a próxima aula de MDC e MMC, tá bom? Não se preocupem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Como eu falei para vocês no início, eu gostaria que vocês treinassem bastante, assistissem o vídeo aí 2, 3 vezes, ou se precisar mais, treinem isso aqui, peguem as questões do livro, treinem dessa forma também, tá bom? E não deixem, né, para resolver isso só em cima da próxima aula, porque na próxima aula o professor já vai precisar muito disso aqui para o aprendizado de MDC e MMC, tá bom? Então, pessoal, valeu, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço.